Vamos lá, pessoal. Nossa revisão para nossa prova, tá? Coloquei aqui os principais pontos. É bem parecido com o que eu fiz em sala de aula, mas como boa parte faltou e eu havia prometido, segue ela aqui, tá? Eu vou estar usando sempre a calculadora, eu coloquei algumas explicações, que são aqueles manuais que eu já passei para vocês. E aí, quem tiver alguma dúvida depois, entre em contato comigo. Então, eu coloquei aqui de início 8 dados para a gente calcular. Eu quero calcular média, desvio padrão amostral, populacional, variância amostral e variância populacional. O que a gente tem que começar sempre? Zerando a calculadora, certo? Até porque a gente está fazendo dois métodos diferentes. Tem que configurar duas vezes a calculadora. Então, vamos sempre zerar para cada um dos métodos. Então, esse primeiro método, eu calculo média, desvio, eu preciso estar no modo SD, tá? Então, se não tiver aparecendo o SD aqui em cima da sua calculadora, a gente começa sempre zerando tudo. Então, vai lá, Shift 2, Shift Mod, né? Clear aqui, igual. Aperta o igual, vai aparecer um monte de risquinho, tá? Se você tiver entre um exercício e outro e já tiver o SD, vai apertar só Shift, Clear aqui e SCL e o igual, que só apaga seus dados. É mais rápido, ok? Mas ok, vamos lá. Zerou tudo, a gente precisa colocar o modo USD. Para colocar esse modo USD, você vai vir nesse mesmo botão aqui, ó, de Mod Clear, e vai clicar nele, tá? E aí, ao clicar nele, você vai clicar na opção SD. Ao clicar na opção SD, vai aparecer o SDzinho aqui em cima. Aí sim a gente vai colocar os nossos dados, tá? Lembrando que eu vou voltar ali para os nossos dados, a gente vai clicar cada um dos dados e vai clicar no M+, aqui em cima, tá? Até ter o N igual ao máximo de dados que eu tenho. Nesse caso, são 8 dados, então eu tenho que ficar N aqui igual a 8. E depois que você colocar todos esses dados, você consegue obter os nossos valores de média, desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. Nele você vai clicar o Shift, vai aparecer o Szinho em cima e o 2. Se você quiser, a média é o número 1, desvio padrão populacional o 2, desvio padrão amostral é o 3. Tá? Lembrando que seus dados estão salvos. Então, de um e o outro, é só você apagar o visor aqui no AC e voltar todo esse processo. Então, vamos lá fazer juntos. Então, já configurei a minha calculadora e vou colocar meus números lá. Por exemplo, 123 M+, 459 M+, 367 M+, 298 M+, 217 aqui de baixo, M+, 399 M+, 600 M+, 673 M+. Isso vai aparecer. Acho que não dá pra... Ele não vai focar. Não vai focar, desculpa. Apareceu aqui N igual a 8, tá? Que são meus 8 dados. Aí eu vou lá, ó, nesse processo. Shift, vai aparecer o número 2 e vai aparecer isso aqui. Tá? Se eu clicar na opção 1, que é a média, eu tenho aqui a minha média de 392, tá? Se a minha média é de 392, agora eu vou fazer os outros. Então, o segundo, que é o desvio padrão populacional, vamos fazer ó, na ordem aqui. Então, volta lá, Shift 2, opção 2. O populacional, 172,919, vamos renovar para 92, tá? Então, o populacional, deixa eu ir anotando aqui, que eu vou precisar deles depois. 172,92. Agora, o amostral é o opção 3, Shift 2, opção 3. 184,86 aproximadamente, tá? Que era 85,9. A gente pode arredondar, tá? Ok. Temos aqui. Agora a variância. Variância é uma coisa que eu tinha esquecido, tá? Variância, que é o meu S ao quadrado,
nada mais é do que elevar isso ao quadrado, tá? Então, ou seja, minha variância amostral eu vou pegar meu desvio e elevar ao quadrado. Então, 184,86 ao quadrado e a populacional a mesma coisa, só que com o desvio ao quadrado. A calculadora já faz isso, você digitar o número lá 184,86 e aqui, ó, nesse meinho na calculadora, ó, tem o botão do ao quadrado. Aperta ele e o igual. 34.173,22. A mesma coisa para o outro, 172,92 eleva ao quadrado, 29.901,33. Ok? Então, a gente calculou aí média, os dois desvios e as duas variâncias, a variância é o desvio ao quadrado. Tá? Próxima coisa que nós vimos foi cálculo de probabilidade. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. Estar entre 200 e 450, entre os primeiros desvio padrão e maior que 300. E para isso, eu vou usar a formulazinha de Z, tá? Então, vamos lá. Probabilidade está entre 200 e 450. Aí que vem a questão. Mas meus dados é amostra, eu vou usar o quê aqui? Nesses exercícios, eu vou dar separado. Porque aqui eu estou fazendo um exercício único, por isso que eu vou usar o mesmo, tá? Mas o que a gente tem que lembrar? Que a minha média, que a gente acabou de obter, foi de 392. E o meu desvio, como deveria ser o populacional, tá? A gente vai usar como 184, 172, deixa eu arrumar aqui. 172,92. Então, a gente vai começar transformando esses valores aqui de x em z. Então, eu vou ter z1 igual a 200 menos 392 dividido por 172,92. Então, 200 menos 392 dá 192, menos 192, dividido por 172,92, vai ficar menos 1,11. E vou fazer a mesma coisa para o Z2. Então, 450 menos 392, dividido por 172,92. 58 dividido por 172,92, 0,34, porque 33,5 redonda para 34. Agora eu vou achar esses valores na minha tabela de Z. Então, ó, 1,111. Então, ó, 1,1 aqui, 1,111. Então, vai dar 0,3665. Agora vamos olhar o 0,34. Para o 0,34, ó, 0,3, 0,34. Então, eu tenho 0,1331. E o que eu vou fazer com isso? Vou montar o nosso gráfico. É obrigada a montar o gráfico? Não, mas eu recomendo para vocês não se perderem. Tá? Então, ficou meio torto, mas bom. Vamos supor que aqui seja o 0, menos 1,11, 0,34. Então, eu quero daqui até aqui. Então, quer dizer que essa primeira parte aqui vale 0,3665 e aqui 1,331. Então, como eu quero das duas pontas, eu vou somar. Então, vai dar 6,994. Transformando isso em porcentagem, então multiplica por 9, 49,96% nosso cálculo, ok? A próxima, que é entre os primeiros desvio padrão. O que quer dizer isso?
tá? Quer dizer que o meu valor eu não te dou, mas vai ser x mais o meu desvio e x menos o meu desvio. Que é a minha média, né? Mais desvio, média menos o desvio. Então, a minha média era 392, meu desvio mais, né? 172,92. E aqui 392 menos 172,92. 172,92. Vai dar 564,92. 392 menos 172,92. 219,08. Esses são os meus valores de x1 e x2. Agora é o mesmo processo do outro, de achar o valor de Z1 e Z2. Então, 564,92 menos 172,92 dividido por 172,92. Isso aqui vai dar 1 e 219,08 mais uns menos, né? Menos 172,92 dividido... Ai, tá errado. 172,92. Aqui não é o desvio, aqui é médio. Coloquei errado. Me distraí aqui, coloquei errado. Aqui é menos 392 menos 393. Isso vai dar menos 1. Então, de novo, olha a minha tabela. Os dois é 1, então 34, 0,3413, né? Então, vamos montar. 0, menos 1, mais 1. Então, eu vou somar os dois. Tá? Cada um é 0,3413. Então, eu vou somar os dois. 0,6826 multiplicado por 100, 68,26%. E a última de probabilidade seria calcular uma probabilidade maior que 300. Então, só tenho um valor de Z. Vou calcular ele. Z vai ser 300 menos a minha média, 392, dividido pelo desvio, que é 172,92. Então, 300 menos 392 dividido por 172 vai dar menos 0,53. Então, 0,53, 0,5, 53, 0,2019. Agora, vamos montar o gráfico. Então, o que eu tenho? Meu valor de Z, negativo, 0,53. Eu não quero todos os valores que seja maior que isso. Se eu quero todos os valores maiores, eu quero daqui, mas eu quero esse lado também. Aqui que a gente tem que lembrar que esse lado vale 0,5, que é a metade. E isso aqui 0,2019. Aí eu vou somar. Então, vai dar 0,7019, ou seja, 70,19% é a minha probabilidade. Ok? Então, eu já tenho aqui os cálculos de probabilidade que nós temos. Seguindo, se eu tenho uma distribuição, uma amostra de 15 amostras, e eu quero calcular qual que é a faixa da média populacional que ele pode ter, sabendo que a minha média amostral é de 4,59
meu desvio padrão de 0,83, eu tenho 15 amostras e eu quero 95% de certeza. E vou calcular tanto para T quanto para Z. Vamos começar com o Z, que é o que a gente está acostumado nessa tabela. Eu quero 95% de certeza. O que quer dizer 95% de certeza? Que embaixo do meu gráfico seja 95, 0,95. E se eu for dividir, quer dizer que essas áreas é de 0,47,5, que só, né, multiplicando por 2 na 0,95. Aí eu vou procurar o contrário na tabela, onde está o 0,475, que está aqui. Então, o meu valor de Z vai ser 1,96. Tá? Então, eu tenho que o Z 1,96. Agora, eu vou substituir a minha média, que eu já dou, menos o valor de Z 1,96, vezes o meu desvio padrão 0,83, dividido pela raiz de 15. O outro lado é a mesma coisa, só que é com sinal positivo. Tá? Dá para fazer o cálculo de um lado e inverter o sinal do outro lado. Então, 4,57 mais 1,96 vezes 0,83 dividido por raiz de 15. Então, vou pegar a calculadora lá. 1,96 vezes 0,83 dividido por raiz de 15. Isso aqui vai dar 0,042. E dos dois lados. Agora eu vou somar 4,57 menos a resposta aqui, 4,53 e 4. Calma lá, que eu acho que eu fiz um zero a mais, deixa eu conferir. Aqui um zero a mais aqui, consequentemente deu erro aqui na resposta. Então, 4,57 menos 0,42. Aqui 4,15 mais 0,42, 4,99. Quer dizer que com 95% de certeza, essa é a minha média para o teste T, para o teste Z, desculpa. Agora vamos para o teste T. Tá? Muito parecido, então, a média. A única coisa que vai mudar é o meu valor de T, e desvio e raiz de número de amostras. O que eu tenho aqui no teste T, tá? Que eu também quero 95% de certeza, só que o que eu faço? No teste T é a área que falta. Se eu tenho 95% de certeza, segue lá o mesmo princípio. Aqui, 0,475. Então, o que falta, que é esse pedacinho aqui, tem que ser 0,025. Então, eu já tenho aqui até na tabela marcado, que é o mais comum que a gente usa. É essa coluna que eu vou usar. Mas aí que eu vou olhar o número de graus de liberdade, que será o número de amostras sempre menos 1, por isso T, N menos 1. Se eu tenho 15 amostras, meu N será 14. Então, meu valor de T, 2,145. Então, vamos calcular, o processo é o mesmo. Então, a minha média, 4,57 menos 2,145, vezes o meu desvio, 0,83, dividido por raiz de 15. Dividido por raiz de 15. Então, calculando, 2,55 vezes 0,83 dividido por raiz de 15. 0,46 aproximadamente.
Então, 4,57 menos 0,46, 4,11, 7 mais 0,46, 5,03, ok? Então, aí é a diferença que eu tenho para teste T e teste Z, ok? Vimos também com relação às nossas correlações, em processos que não há correlação, correlação positiva, correlação negativa, né? Tanto linear positiva, linear negativa, correlação não linear, tá? Que no caso é uma correlação quadrática, quando não tem correlação. Aí nós vimos para essa daqui, que você tem uma atividade, onde eu tenho valores de x e y. Eu queria calcular qual que seria o valor de y quando x é 5. E aí calcular o r ao quadrado. O que eu tenho que lembrar? Zerar, porque agora não é o modo SD, é o modo reg aqui. Então, zera todo o sistema da mesma forma, shift, mod clear, 3. Então, vai zerar tudo. Aí, né, se você tiver entre um e outro, é só zerar os dados, que é igual, é gerar no SQL. Para pôr o modo regressão, você vai vir aqui igualzinho, ó, mod, reg, só que aqui é regressão linear. Aí vai aparecer o regzinho aqui. Vou colocar os meus dados. O que eu preciso lembrar? Que eu vou colocar 2, do 524 e aperto M+. Vai aparecer igual o outro lá. O N igual a 1. Aí, vou colocar de novo. 4,367 M+. E assim por diante. Então, 6,768 M+, 8,893 M+, 10,907 M+, e 12,1532. Vai ficar lá o N igual a 6. Agora eu consigo obter os meus dados. Então, o que eu consigo tirar? Tá? Você vai clicar lá em Shift 2 e vai puxar para o ladinho. Ó, aparece a setinha. Eu vou puxar para o ladinho até aparecer essas três opções. A, B e R. Tá? Lembrando que eu tenho diferente. Tá? O meu A é o coeficiente da reta aqui, o B é o angular e o R é o coeficiente de correlação. O que eu lembro, tá? A minha equação normal que a gente tem não é y é igual a x mais b, só que para a calculadora o meu valor de A é o B e o B é A. Então, nesse caso, se você clicar lá na opção 1 desse exemplo aqui, eu vou ter lá y, você achou o A, é o meu B. Então, o B vai ser 153,33. Agora, você volta lá para a opção número 2, que é o A. Então, 96,93. Isso x e aqui. Você tem agora a sua equação de reta. O que você precisa? Agora, para x igual a 5. Então, aqui você vai acrescentar o 5. Então, vai ficar 5 igual a 96,93 vezes 5 mais 153,33. Então, 96,93 vezes 5, 484,65 mais 153,33. O meu y vai ser 637,98, que bate, ó, o 5 está aqui e o valor de y tem que estar no meio. Agora, para a gente calcular o valor de R, o que eu preciso lembrar aqui para calcular o valor de R? Na calculadora, ele dá o valor só de R. A gente sempre quer o R ao quadrado, tá? Então, o R da calculadora, se eu voltar lá, Shift 2 e puxar até aqui, deu 0,898. Se eu vou levar ele ao quadrado, vai lá no quadradinho da calculadora, então eu vou ter meu R ao quadrado 0,80. E esse é o meu coeficiente
linear, tá? Coeficiente de correlação. Quanto mais próximo a 1, melhor ele é, ok? E aí a gente finaliza, então, a nossa revisão. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bye, bye, tchau, tchau.